É minha primeira vez. Ela chorou, as palavras saindo quebradas, misturadas com o soluço seco que arranhava sua garganta. As lágrimas não eram bonitas. Eram quentes, salgadas, borrando a fuligem que já manchava a pele pálida do rosto dela. O fazendeiro foi gentil. Thomas não riu. Não houve zombaria no olhar dele. Apenas uma gravidade escura, como o céu lá fora, carregado de chumbo e tempestade. Ele estava sangrando. Uma mancha vermelha escura florescia no ombro da camisa de flanela, espalhando-se rápido demais. Mas as mãos dele permaneceram firmes quando cobriram as dela. As mãos dela eram macias, feitas para teclas de marfim, para sonatas de Chopin em salões iluminados por candelabros de cristal em St. Louis. Agora, aquelas mesmas mãos seguravam o peso frio e brutal de um Colt Navy 36. O metal parecia sugar o calor do corpo dela. Respire, Cecília. A voz de Thomas era um retumbo baixo, perto do ouvido dela. O cheiro dele invadiu os sentidos dela. Tabaco, couro velho, sangue fresco e pólvora. Não lute contra o peso. Deixe que ele faça parte do seu braço. Eu não consigo. Ela sussurrou, o cano da arma tremendo violentamente. Eu não posso tirar a vida de alguém. Deus, Thomas, eles são homens. Não esta noite, Thomas respondeu, e pela primeira vez ela sentiu a tensão muscular no corpo dele, o esforço que ele fazia para se manter de pé atrás dela. Esta noite, eles não são homens, são lobos, e se você não puxar esse gatilho, eles vão devorar nós dois, começando por você. Um estrondo lá fora fez a casa tremer. Vidro estilhaçou na sala da frente. Gritos, risadas selvagens, o som de botas pesadas esmagando a varanda de madeira. Eles estavam entrando. O cão, Thomas comandou, guiando o polegar dela para a peça de metal serrilhado atrás do tambor. Puxe para trás, até ouvir o estalo. O som foi mecânico, definitivo. Clique. A inocência de Cecília morreu naquele som. Olhe para a porta, disse ele. Não feche os olhos. Se fechar, você morre. Aponte para o centro da massa, onde o peito é mais largo. A maçaneta da porta do quarto girou, violentamente. Depois, um chute. A madeira gemeu lascando. Agora, Cecília, é você ou ele? A porta explodiu para dentro. Uma silhueta enorme, fedendo a uísque barato e suor azedo, preencheu o batente. O homem tinha um facão na mão e um sorriso de dentes podres. Ele viu a mulher, viu o medo. Ele avançou. Aperte, Thomas sussurrou. O dedo dela contraiu. O estrondo dentro do quarto pequeno foi ensurdecedor. O recuo da arma chicoteou os pulsos dela. Uma violência súbita que percorreu seus ossos até o ombro. O clarão iluminou o quarto por uma fração de segundo, congelando a imagem do invasor. O homem parou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de surpresa estúpida. Um buraco escuro apareceu no colete sujo dele. Ele deu um passo para trás, vacilante, e desabou como um saco de grãos. Silêncio. Apenas o zumbido agudo nos ouvidos dela. A fumaça acre da pólvora negra preencheu o ar, picando os olhos. Cecília olhou para a arma em sua mão. Fumegante. Mortal. Muito bem, Thomas disse. A voz falhando um pouco agora, o peso dele caindo mais sobre as costas dela. Agora, prepare-se. Esse foi apenas o primeiro. Ele escorregou pela parede, deixando uma trilha de sangue no papel de parede desbotado. Cecília girou, soltando a arma no colchão como se ela queimasse. Thomas! Ela caiu de joelhos ao lado dele. O ferimento no ombro pulsava, mas os olhos dele, azuis e intensos, estavam fixos nela. Não havia julgamento. Havia assustadoramente orgulho. E algo mais profundo. Uma conexão forjada no fogo em segundos. Pegue a arma, Cecília, ele ordenou com dificuldade. Recarregue. Temos que sair daqui. Eles vão queimar a casa. Lá fora a voz de Silas Vane cortou a noite. Uma voz que parecia cascalho sendo moído. Saiam, pombinhos. O fogo purifica tudo. Thomas, você sabe que não pode esconder o ouro para sempre. E traga a pianista. Os rapazes estão carentes de música.
Cecília sentiu o estômago revirar. O terror frio voltou, mas agora, misturado com uma nova sensação. Adrenalina. O tremor nas mãos ainda estava lá, mas era diferente. Era vibrante. Ela olhou para Thomas. Ele estava pálido, perdendo sangue rápido demais. Se ela não agisse, ele morreria. Se ela fosse a garota da cidade, a pianista delicada, ambos morreriam. Ela pegou o colt do colchão. O metal ainda estava quente. "Onde estão as balas?" ela perguntou. A voz dela soou estranha, mais grave. Thomas sorriu, um sorriso fraco, de canto de boca. "No meu bolso esquerdo. Cuidado, garota. O diabo está no quintal." Cecília enfiou a mão no bolso do colete dele, sentindo o calor do corpo dele através do tecido, e puxou um punhado de cartuchos de papel e espoletas. Seus dedos, treinados para arpejos complexos, agora aprendiam a coreografia da morte. "Vamos para o porão", disse ela, ajudando-o a levantar. "Há uma saída pelos fundos, perto da adega, não há? Você aprende rápido." Ele gemeu, apoiando o braço bom no ombro dela. O corredor estava imerso em sombras dançantes. A luz alaranjada das tochas lá fora entrava pelas frestas das janelas barricadas, criando fantasmas nas paredes. Cada passo doía em Thomas. Ela podia sentir a respiração dele sibilante contra o pescoço dela. Eles chegaram à cozinha. O cheiro de querosene era forte. Eles já molharam a varanda. Thomas avaliou. "Temos minutos." De repente, vidro quebrou na janela da cozinha. Uma garrafa em chamas voou para dentro, espatifando-se contra a mesa de carvalho. O fogo rugiu instantaneamente, lambendo a madeira seca e as cortinas. O calor bateu no rosto deles. "O alçapão!" Thomas apontou para o canto, sob um tapete de pele de urso. Cecília arrastou o tapete com uma força que não sabia que possuía. O fogo crescia atrás deles, um monstro faminto devorando o passado. Ela puxou a argola de ferro. A porta do alçapão rangeu, revelando uma escuridão absoluta. "Vá", disse Thomas, empurrando-a levemente. "Eu cubro a descida." "Não! Você primeiro! Você está ferido! Cecília, desça!" Ele gritou, sobrepondo-se ao rugido das chamas. Ela obedeceu, descendo a escada de madeira crua. A escuridão a engoliu. O ar embaixo era frio, cheirando a terra úmida e batatas velhas. Ela olhou para cima. Thomas estava na borda, a silhueta recortada contra o inferno que a cozinha se tornara. Ele disparou 2 vezes em direção à janela quebrada, mantendo as cabeças dos invasores baixas, e então desceu, fechando o alçapão sobre eles. A escuridão se tornou total. Por um momento, apenas a respiração ofegante dos dois preenchia o espaço apertado. "Thomas", ela sussurrou, tateando no escuro. "Estou aqui!" A mão dele encontrou o braço dela. O toque foi elétrico. "Fique perto!" Ele riscou um fósforo. A chama pequena iluminou o rosto dele, suado e contorcido de dor, e as prateleiras cheias de conservas ao redor deles. O porão era um labirinto estreito de caixas e barris. "Eles vão esperar o fogo nos tirar", Thomas disse, apagando o fósforo para economizar ar e não revelar a posição pelas frestas do assoalho acima. "Vão cercar a casa. O que nós fazemos?" Cecília sentia o coração batendo na garganta. O som dos passos pesados no andar de cima recomeçou. Eles estavam dentro da casa agora, acima deles. O teto rangia sob as botas pesadas. Fuligem caía sobre os cabelos dela. Existe um túnel, uma drenagem antiga que sai no riacho seco, a 50 metros daqui, atrás do celeiro. "Você consegue andar até lá?" Thomas hesitou. O silêncio dele foi a resposta mais aterrorizante que ela poderia receber. "Tenho que conseguir." Ele acendeu outro fósforo e avançou. Mancando, Cecília segurou o braço dele, servindo de muleta viva. Eles caminharam pelo corredor estreito de terra batida, agachados. Acima, o som de móveis sendo revirados. O piano, ela ouviu um acorde dissonante, horrível, como se alguém tivesse sentado sobre as teclas ou golpeado o instrumento com uma coronha. Seu piano, trazido de tão longe, a única coisa de beleza que ela tinha naquele deserto implacável. Uma lágrima escorreu,
mas ela a limpou com as costas da mão suja de pólvora. Não havia tempo para luto. Eles chegaram ao final do porão. Uma grade de ferro bloqueava a entrada da drenagem. Estava enferrujada, fechada há anos. Thomas puxou-a. Nem se moveu. Ele grunhiu, a dor no ombro fazendo-o quase desmaiar. Está emperrada. Deixe-me tentar. Cecília se adiantou. Ela não tinha a força de um ferreiro, mas tinha o desespero de uma presa encurralada. Ela agarrou as barras frias e enferrujadas, firmou os pés na terra. No 3, disse Thomas, colocando a mão boa sobre as mãos dela na grade. 1, 2, 3. Eles puxaram. O metal gemeu, a ferrugem protestou, e a grade cedeu com um guincho agudo que pareceu ecoar por quilômetros. Eles pararam, prendendo a respiração. Silêncio lá em cima, os passos pararam. Eles ouviram, sussurrou Thomas. Ali, embaixo do assoalho. A voz de Silas Vane rugiu abafada pelas tábuas. Tragam a dinamite, vamos explodir esses ratos. Dinamite. O pânico foi um balde de água gelada. Corra, Thomas disse, empurrando-a para dentro do túnel escuro e úmido. Rasteje, Cecília, agora! Ela entrou no tubo de drenagem. Era estreito, cheirava a mofo e animais mortos. Ela rastejou sobre os cotovelos e joelhos, o vestido rasgando nas pedras. Thomas vinha logo atrás. A respiração dele um som ragged, difícil. Um som sibilante veio de cima, o pavio queimando. Vai explodir! Thomas gritou. A terra tremeu. A explosão foi como um soco físico nas costas dela. A onda de choque a jogou para a frente, esfolando o rosto na terra. Poeira e detritos choveram na entrada do túnel atrás deles. O som foi abafado, mas a pressão nos ouvidos foi insuportável. Cecília tossiu, engasgando com a poeira. Tudo estava escuro. Thomas? Silêncio. Thomas! Ela girou no espaço apertado, tateando freneticamente. Sua mão encontrou uma bota, depois uma perna. Ele estava imóvel. Não, não, não! Ela puxou o corpo pesado dele. Ele estava inconsciente, ou morto. A entrada do túnel havia desabado parcialmente sobre as pernas dele. Ela estava sozinha, no escuro, debaixo da terra, com um homem que podia estar morto e um bando de assassinos acima esperando para conferir os corpos. Cecília encostou o ouvido no peito dele. Um batimento, fraco, irregular, mas estava lá. Ele estava vivo, mas pesado demais para ela arrastar sozinha naquele espaço. Ela tinha duas escolhas: ficar ali e esperar que eles cavassem, ou sair sozinha, limpar o caminho e arranjar um meio de tirá-lo. A pianista morreu naquele túnel. A sobrevivente nasceu. Ela checou o Colt. 3 balas. Ela tinha recarregado mal na pressa. 3 chances. Cecília beijou a testa suja de sangue de Thomas. Eu volto por você, ela sussurrou, uma promessa sagrada na escuridão. Eu juro. Ela virou-se e continuou a rastejar em direção à saída do riacho. A luz da lua, pálida e fria, era um ponto distante no fim do túnel. Ao chegar à saída, ela parou. Arbustos secos cobriam a boca da drenagem. Ela espiou por entre os galhos. O celeiro estava a 20 metros. O cavalo de Thomas, um garanhão negro chamado Sombra, estava lá dentro. Se ela conseguisse chegar ao cavalo... Mas entre ela e o celeiro havia 2 homens. Um estava urinando contra uma cerca, o rifle apoiado no ombro. O outro estava sentado num barril, afiando uma faca, assobiando uma melodia torta. A distância era curta, mas o terreno era aberto. Se ela corresse, eles a veriam. Cecília olhou para as mãos. Tremiam menos agora. O medo tinha se solidificado em algo frio e afiado dentro do estômago dela. Foco. Ela precisava de uma distração. Ela pegou uma pedra no chão do túnel. Pesada, irregular. Ela olhou para o telhado do celeiro. Zinco. Se ela acertasse, ela arremessou. O movimento foi desajeitado. Não era um movimento natural para ela, mas a pedra voou. Clang! O som metálico no telhado do celeiro cortou a noite. Os 2 homens pularam. O que foi isso? Perguntou o da faca. Algum bicho, ou... Talvez eles tenham saído por outro lado, disse o que urinava, fechando as calças e pegando o rifle. Vamos ver.
Eles se afastaram da entrada do túnel, indo em direção à lateral do celeiro, de costas para ela. Era a chance. Cecília saiu do túnel, deslizando como uma cobra. Ela se levantou e correu, curvada, aproveitando as sombras longas da lua cheia. O vestido pesado atrapalhava, o tecido prendendo nas botas. Ela chegou à parede lateral do celeiro e se encostou na madeira áspera, o coração batendo tão forte que parecia que as costelas iriam quebrar. Lá dentro, Sombra relinchou baixo, sentindo o cheiro de fumaça e tensão. Ela entrou pela porta lateral entreaberta. O interior do celeiro estava escuro, cheirando a feno e esterco. O cavalo estava agitado na baia. Shhh, garoto, ela sussurrou, aproximando-se. As mãos dela, que sabiam acariciar teclas com leveza, agora tentavam acalmar 1/2 tonelada de músculo nervoso. Ela precisava selá-lo. Não havia tempo. Teria que ser no pelo, mas então uma sombra se desprendeu do canto escuro do celeiro. Olha só o que temos aqui. A voz era oleosa, um terceiro homem. Ela não o tinha visto. Ele estava sentado nas sombras, vigiando os cavalos. Ele se levantou, um gigante com barba trançada e um revólver na cintura. Ele não sacou a arma. Ele sorriu. Ele viu uma mulher sozinha, desgrenhada, aparentemente indefesa. A pianista perdeu o maestro? Ele zombou, dando um passo lento na direção dela. Silas disse para te pegar viva, mas ele não disse intacta. Cecília levantou o coat. O homem riu. Essa coisa é pesada para você, boneca. Vai acabar machucando o pulso. Largue isso e talvez eu seja... gentil. A palavra ativou uma memória sensorial. A gentileza de Thomas, a mão dele na dela. A diferença entre a força que protege e a força que viola. Esse homem não sabia o que era gentileza. Cecília não hesitou. Não dessa vez. Não houve choro. Não houve primeira vez. Houve apenas necessidade. Ela apontou para o joelho dele e atirou. O estrondo dentro do celeiro foi ensurdecedor. O homem uivou, um som animal, e caiu segurando a perna estraçalhada. Sua vadia! Ele gritou, tateando pela própria arma no chão. Cecília avançou. O medo havia sumido. Restava uma clareza cristalina. Ela chutou a arma dele para longe. Ficou de pé sobre ele, a fumaça saindo do cano do revólver, o vestido rasgado, o rosto sujo de terra e sangue. Ela parecia um anjo vingador do Velho Testamento. Onde está o Silas? Ela perguntou. A voz dela era gelo puro. O homem gemia, rolando de dor. Onde? Ela encostou o cano quente na testa dele. Na casa. Ele está na casa, esperando o fogo baixar para pegar o corpo. Quantos homens? 5, 6 com o Silas. Pelo amor de Deus. Cecília recuou. 6 homens. Ela tinha 2 balas. E Thomas estava preso num túnel soterrado. Ela olhou para o cavalo. Ela poderia fugir. Cavalgar para a cidade. Buscar o xerife. Levaria horas. Thomas estaria morto quando ela voltasse. Ela não ia fugir. Ela olhou ao redor do celeiro. Viu uma corda. Viu querosene. Viu uma caixa de dinamite velha que os mineradores usavam, esquecida num canto, provavelmente instável. Suando nitroglicerina. Um plano insano formou-se em sua mente. Um plano que exigiria mãos de pianista. Precisas, rápidas, delicadas. Ela montou a armadilha na porta do celeiro. Depois subiu em sombra. Vamos fazer barulho, garoto. Ela sussurrou. Ela disparou para o teto do celeiro. O tiro ecoou na noite. Aqui! Ela gritou com toda a força dos pulmões. Estou aqui! Lá fora, gritos. É ela! No celeiro! Peguem ela! Passos correndo. Muitos passos. Eles vinham como uma matilha. Cecília desmontou e deu um tapa na garupa do cavalo. Sombra relinchou e disparou pela porta dos fundos do celeiro, galopando para a noite, fazendo barulho, atraindo a atenção para longe da entrada principal. Cecília se escondeu nas vigas do teto, escalando a escada de madeira podre. Ela segurava a corda que acionaria sua armadilha improvisada. Os homens de Silas invadiram o celeiro pela frente, armas em punho, procurando o cavalo, procurando a fuga. Ela fugiu a cavalo, gritou um.
Consigo ouvir os cascos. Vão atrás dela! A voz de Silas Vane. Ele estava ali. Ela viu o chapéu preto de abas largas, o sobretudo elegante, o brilho prateado das esporas. Ele entrou no celeiro, arrogante. 4 homens correram para os fundos. Silas e mais um ficaram. Espere, Silas disse, parando no meio do celeiro. Ele olhou ao redor. Ele era esperto. Um cavalo em pânico não fecha a porta da baia. Ele olhou para cima. Os olhos dele encontraram os de Cecília na escuridão das vigas. Ela soltou a corda. A lanterna de querosene que ela havia pendurado caiu, espatifando-se exatamente sobre a caixa de dinamite velha e encharcada que ela posicionara perto da entrada, cercada de feno. Não foi uma explosão imediata da dinamite. Estava velha demais, mas o fogo pegou instantaneamente no feno embebido em óleo. Uma parede de chamas subiu entre Silas e a saída. O cavalo dos homens de Silas, amarrado lá fora, relinchou em pânico com o fogo repentino. Silas praguejou, cobrindo o rosto com o braço. Cecília pulou, não sobre o fogo, mas sobre o homem que estava com Silas. Ela caiu sobre ele com o peso do corpo e o desespero. Eles rolaram no feno. O revólver dele disparou, acertando o telhado. Ela enfiou o polegar no olho dele. Ele gritou e soltou a arma. Ela bateu a coronha do Colt na têmpora dele. 1, 2 vezes. Ele apagou. Silas Vane sacou sua arma girando através da fumaça. Cecília rolou para trás de um barril de água. Muito bem, pianista! Silas gritou, tossindo. O celeiro estava se enchendo de fumaça rapidamente. Você tem garras. Thomas escolheu bem. Por que você o quer? Ela gritou de volta, engatilhando o cão da arma. Uma bala restante. Ele não te contou? Silas riu, uma risada seca. Thomas não é um fazendeiro, querida. Ele era um de nós, o melhor de nós, o homem que me ensinou a atirar. O mundo de Cecília oscilou. Thomas, um bandido? Ele roubou nosso saque, o roubo do trem de Yuma. 10 anos atrás, ele fugiu com o ouro e comprou essa terra para brincar de homem honesto. Mas o sangue não sai com água e sabão. Ele mudou! Cecília gritou, sem saber se acreditava, mas precisando acreditar. Ninguém muda, só aprendemos a mentir melhor. Silas atirou no barril. A água jorrou sobre Cecília. Ela estava encurralada. O fogo se espalhava. O calor era insuportável. De repente, um som vindo da entrada do celeiro. Não pela porta, mas pela parede lateral, que agora queimava. Uma silhueta atravessou as chamas, mancando, arrastando uma perna, coberto de terra e sangue, parecendo um demônio saindo da terra. Thomas. Ele havia se arrastado para fora do túnel. Ele havia ouvido os tiros. Silas se virou surpreso pela aparição. Thomas! Você devia estar morto! Thomas não tinha arma. Ele tinha uma pá enferrujada que pegara na saída do túnel. Acabou, Silas, Thomas disse. A voz dele era fraca, mas o olhar era puro aço. Acabou quando eu pegar meu ouro e a pele dessa mulher. Silas levantou a arma para atirar em Thomas. Era um tiro fácil. Thomas estava ferido, lento. Cecília tinha uma bala. O ângulo era ruim. A fumaça atrapalhava. A mão dela tremia, não de medo, mas de exaustão muscular. A ponte para o centro da massa. Ela não pensou na música. Não pensou em Chopin. Ela pensou na respiração de Thomas, no calor da mão dele. Ela levantou, expondo-se. Silas! O vilão girou a cabeça por uma fração de segundo. Cecília atirou. A bala atingiu o ombro direito de Silas, o braço da arma. O impacto o fez girar, a arma voando de sua mão para as chamas. Thomas, aproveitando a distração, avançou com uma explosão final de energia. Ele brandiu a pá como um machado, atingindo Silas no peito com a parte chata, derrubando-o no chão. Os 2 homens rolaram na terra e cinzas. Thomas estava fraco, mas lutava com a fúria de quem tem algo a proteger. Silas era mais forte.
mas estava ferido e surpreso. Silas puxou uma faca da bota. Ele ia cravar no pescoço de Thomas. Não! Cecília correu. Sua arma estava vazia. Ela a usou como um martelo. Ela se jogou na confusão de corpos, batendo com o cano pesado da arma na cabeça de Silas. O vilão urrou, largando a faca para proteger o crânio. Thomas pegou a faca caída. Ele olhou para Silas. O homem que fora seu irmão em armas. O homem que trouxera a guerra para sua casa. O ouro acabou, Silas. Thomas arfou, a lâmina tremendo a centímetros da garganta do outro. Eu o doei para o orfanato de Santa Fé, anos atrás. Não tem nada aqui além de terra e arrependimento. Os olhos de Silas se arregalaram, a ganância substituída pelo horror do desperdício. Você, seu tolo... Thomas não o matou. Ele recuou, tirando a faca. Vá embora, antes que você sangre até morrer. Os outros fugiram atrás do cavalo. Você está sozinho. Silas olhou para Thomas, depois para Cecília. Ele viu a arma na mão dela, agora usada como clava. Viu o olhar selvagem na mulher que ele julgou ser fraca. Ele cuspiu sangue. Isso não acabou, Thomas. Acabou por hoje, disse Thomas. Silas se levantou com dificuldade, segurando o braço baleado, e cambaleou para fora do celeiro em chamas, desaparecendo na noite. Thomas desabou. Cecília largou a arma e o segurou antes que ele batesse a cabeça no chão. Thomas! Thomas, fique comigo! Ele sorriu para ela, os dentes manchados de sangue. Bela pontaria. Para uma pianista. O teto do celeiro rangeu, prestes a desabar. Temos que sair! Ela o puxou. Ele era peso morto agora. Com uma força que vinha puramente da alma, ela o arrastou para fora, para o ar frio da noite do deserto, longe do calor infernal do celeiro e da casa que queimavam como tochas gêmeas na escuridão. Eles caíram na areia fria, observando o fogo consumir tudo. O piano, as partituras, a cama, a vida antiga de Thomas. Tudo cinzas. Cecília estava deitada ao lado dele, olhando para as estrelas. O peito subia e descia violentamente. Suas mãos estavam negras de pólvora, esfoladas, machucadas. Ela nunca mais tocaria Chopin da mesma maneira. As notas teriam um peso diferente agora, o peso do gatilho. Thomas tateou no escuro até encontrar a mão dela. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Desculpe, ele sussurrou. Pelo piano. Cecília virou a cabeça para ele. O rosto dele estava iluminado pelo brilho laranja do fogo. Ele estava vivo. Eles estavam vivos. Era apenas madeira e marfim, ela disse, a voz rouca. Eu posso conseguir outro piano? Ela apertou a mão dele com força. Mas não posso conseguir outro de você. O silêncio do deserto voltou, pesado e vasto, apenas quebrado pelo estalo da madeira queimando. Cecília olhou para o horizonte. O sol começava a pintar uma linha fina de roxo e sangue no leste. Era um novo dia. Ela se sentou, rasgando uma tira da anágua imunda para amarrar o ferimento de Thomas com mais firmeza. Ele estremeceu, mas não reclamou. Eles vão voltar? Ela perguntou, terminando o nó. Silas não, Thomas disse, olhando para o fogo. Ele foi quebrado hoje. A ganância era o combustível dele. Saber que o ouro se foi, isso o matou mais do que uma bala. Mas outros virão. O oeste é assim. Então teremos que estar prontos, ela disse. Simples assim. Thomas olhou para ela. Realmente olhou. A garota que chegara ali com vestidos de seda e livros de poesia havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mulher com fuligem no rosto, fogo nos olhos e uma determinação de ferro. Cecília, ele começou, mas parou. As palavras pareciam pequenas demais. Ela se inclinou e, pela primeira vez, sem a urgência da morte iminente, tocou o rosto dele. A barba por fazer arranhou a palma sensível da mão dela. Não diga nada, ela pediu. Eles ficaram ali, observando a casa desabar em uma chuva de faíscas que subiram para o céu como pirilampos suicidas. Cecília pegou o coat navy do chão, onde o havia deixado. Ela o limpou na saia do vestido. Abriu o tambor. Vazio. Ela olhou para Thomas. Você tem mais balas? Thomas riu, uma risada baixa, dolorosa, mas genuína.
no alforje de sombra, se aquele cavalo teimoso voltar. Ele vai voltar, disse Cecília, levantando-se e oferecendo a mão para ajudá-lo. Ele sabe onde está a família dele. Thomas aceitou a mão dela. O toque selou um pacto mudo. Não eram mais apenas fazendeiro e hóspede, nem homem e mulher. Eram sobreviventes, eram parceiros. Eles caminharam mancando em direção ao nascer do sol, deixando as ruínas fumegantes para trás. O deserto se estendia à frente, brutal e belo. Cecília não olhou para trás. Não havia nada lá atrás para ela. Sua inocência tinha ficado nas cinzas, trocada por algo muito mais valioso, a sua própria vida, segura em suas próprias mãos. Longe, o relincho de um cavalo ecoou nas colinas. Ela sorriu. "Está vendo?" ela disse. "Ele está voltando." Thomas passou o braço ao redor da cintura dela, apoiando-se, mas também protegendo. "Vamos para casa. Cecília, vamos construir outra, com paredes de pedra dessa vez," ela sugeriu. "E uma torre para vigiar." Ele concordou. "E um piano," ela acrescentou, firme. "E um piano," Thomas prometeu. Eles seguiram, duas silhuetas escuras contra o sol nascente, prontos para o que quer que o velho oeste jogasse contra eles a seguir. Porque agora eles sabiam. Eles podiam sangrar, podiam queimar, podiam perder tudo, mas não seriam quebrados, nunca mais.